Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre rotas nomeadas. A gente vai colocar nomes nas nossas rotas. Vamos lá para o nosso site para ver como é que tá. Então, na aula passada, a gente colocou esse botão aqui, adicionar, a gente criou aquela rota adicionar, né? Adicionar, que é para mostrar aqui o formulário, mas por enquanto mostra só a mensagenzinha. E eu ainda não linkei esse meu botão, o link desse meu botão com aquela rota. Como é que a gente faz para linkar, fazer o link para uma rota? Então vamos para a parte do código. Aqui eu vou no meu, onde eu coloquei o botão, e o meu link aqui está vazio. Então, uma forma simples de criar um link seria colocar aqui código Blade, chamar um helper do Laravel que se chama, um helper é uma função que se chama URL, e aqui dentro colocar o endereço lá que é daquele link, que seria barra admin, barra cidades, barra adicionar. Aí aqui ele vai gerar a minha URL colocando o domínio do meu site de forma correta. Vou salvar aqui. Vamos lá verificar. Vou dar um refresh. E cliquei aqui. Funcionou. Ele foi para o link correto e mostrou aqui o form adicionar. Essa é uma forma de se fazer, mas tem uma outra forma que é o que eu mais uso, que é utilizando o nome de rotas. Então, antes de colocar aqui, eu vou lá na minha rota e vou acrescentar nomes para as minhas rotas. Então, como é que eu faço para acrescentar nomes para as rotas? Eu venho aqui em cada rota e coloco name. E aqui eu dou um nome para essa minha rota. O nome é o que eu quiser. Vamos, por exemplo, colocar aqui lista cidades. E aqui para essa rota eu vou colocar um nome form adicionar. Então, coloquei um nome para as minhas rotas. É como se fosse um apelido. Então, o apelido desse endereço aqui, barra admin, barra cidades, é lista cidades. Um apelido para esse endereço, admin, cidades, adicionar, forma adicionar. Então, coloquei o nome, eu volto lá no meu botão, em vez de usar o URL, vou apagar aqui, eu vou chamar o helper route, que é a função route, e aqui dentro eu passo o nome da minha rota. No caso aqui é para mostrar a rota de adicionar. Então basta colocar form adicionar, ele vai saber que isso aqui é o nome da rota e esse nome da rota está vinculado a esse endereço aqui, admin cidades adicionar. Vamos ver na prática se funcionou certinho. Salvei lá os arquivos, espero que tenha salvado. Dei refresh, cliquei aqui, funcionou da mesma forma. Aí vocês me perguntam, professor, por que usar uma alternativa ou outra? Na maioria das vezes, tanto faz, é questão de preferência, mas a rota nomeada ela traz algo a mais. Por exemplo, imagine que eu vou mudar esse endereço. Eu preciso, por algum motivo, mudar os endereços. Talvez aqui não vai ser cidades, eu vou colocar outro nome, ou aqui não vai ser mais adicionar, vai ser salvar. Se eu mudar o endereço e manter o mesmo nome, forma adicionar, eu for lá no meu site, dê refresh, ele vai continuar
funcionando da mesma forma. Ele até mostrou aqui o novo endereço, mas ele continua mostrando, funcionando o link da mesma forma. Ele não quebrou o meu link. Por quê? Porque quando eu coloquei o link aqui, eu vinculei ao nome da rota e não ao endereço da rota. Se eu tivesse utilizando o URL, quando eu mudei lá a rota para salvar, eu teria que ter vindo e mudado lá na URL. Então, essa é uma vantagem. Se você precisar mudar o endereço e mantiver os nomes das rotas iguais, você não precisa mudar nada nos seus links, que eles vão continuar salvando. Não é tão comum a gente precisar mudar os endereços assim, mas essa é uma vantagem. Então, eu estou mais acostumado a utilizar, sempre que eu preciso fazer um link na minha view, eu usar pelo nome da rota e não usar pelo endereço corretamente. É questão de gosto, preferência, e tem essa diferença aí que eu falei com vocês. Pessoal, tem uma outra coisa também que todo mundo que programa no Laravel é um padrão muito comum quando você vai nomear suas rotas, você colocar algo parecido com o que você tem no seu caminho. Então, aqui, normalmente, o que é que eu faria? Eu chamaria admin.cidades, sei lá, ponto. O que é que essa rota aqui faz? Ela lista, então, ponto listar. Então, eu costumo colocar os nomes dessa forma que ficam, quando eu coloco isso numa view, esse nome, ajuda eu saber do que é que se trata, para onde aquele link está me levando. Eu sei de olhar aqui, eu saberia que, vamos colocar lá no link do botão. Então, admin.cidades.listar. Então, só de bater o olho aqui, eu saberia dizer que eu estou indo para a área de admin e listar as minhas cidades. É questão mesmo de organização e preferência de código. Aqui eu também mudaria, eu colocaria algo no sentido de admin.cidades.form. Por que não salvar? Porque em próximas aulas, eu vou mostrar para vocês, eu vou usar essa mesma rota para outra coisa. Então, eu vou manter o nome da rota, eu vou manter o endereço da rota e vou apenas ter nome diferente, que eu vou criar outra rota com o mesmo endereço. Só que os nomes das rotas eu não posso repetir, eu posso repetir o endereço, vocês vão ver quando a gente chegar lá. Então, eu chamaria dessa forma aqui. Então, vou mudar aqui, na verdade, para admin, que aqui não é o listar que eu quero, né? Quando eu clicar no botão, eu quero, na verdade, é mostrar o formulário. Então, é o outro nome de rota aqui. Salvei. Eu quero que quando clique naquele botão, chame essa rota aqui. Vamos lá no site. Refresh. Cliquei. Funcionou aqui da mesma forma que estava funcionando antes. Então, eu organizo os nomes das minhas rotas seguindo esse padrão. Mais um detalhe aqui. Então, o nome das rotas, eu posso colocar nome das rotas para facilitar o meu trabalho, que se eu mudar o link e manter a rota, os links vão continuar funcionando. E eu também posso agrupar as rotas e colocar um prefixo no nome das rotas. Como assim? Vocês estão vendo que essas rotas aqui, e o nome delas está começando com admin ponto, admin ponto. Eu quero sempre seguir esse padrão, que o nome de todas as rotas dentro do admin comece com esse admin ponto. Então, como é que eu faria isso? Eu poderia vir aqui, se eu não estivesse usando esse prefixo, eu tivesse criando agora do zero um prefixo de nome, não prefixo de endereço, eu viria aqui host
dois pontos, name, admin ponto, e de novo eu faria isso aqui do group e fecharia. Ok? Só que eu quero usar esse prefixo de nome de rota para essas rotas que já estão dentro desse grupo aqui admin. Então, nesse caso, eu não uso assim. Eu apago aqui, eu coloco aqui mais uma configuração nesse mesmo grupo. Então, esse grupo aqui, ele vai ter o prefixo do endereço, todo o endereço começar com admin, e o prefixo do nome das rotas vai começar com admin ponto. Eu tenho que colocar esse pontozinho aqui se eu quero tirar desse pedaço aqui. Então, eu não preciso desse admin ponto aqui e não preciso desse admin ponto aqui. Então, todas essas rotas estão agrupadas, elas vão ter o endereço com prefixo começando com admin e o nome das rotas com o prefixo admin ponto. Na hora de montar o link, continua a mesma coisa. Eu tenho que colocar admin.cidades.form. Só aqui que eu criei o grupo para evitar escrever menos. Correto? Vai continuar funcionando da mesma forma. Se eu quisesse também, igual cidades, repete aqui, eu poderia criar um outro grupo parecido com esse aqui dentro, e aqui dentro eu colocar essas rotas nesse subgrupo aqui. Mas eu não vou fazer porque são poucas, não me incomoda mais. Admin, que vão ser mais, que eu costumo agrupar. Vai de gosto e de preferência. Saibam que dá para fazer, o que é importante vocês saberem. Correto? Então, eu consigo agrupar rota também colocando um prefixo do nome das rotas. E por hoje é só. Nos falamos na próxima aula.